Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta para trazer as novidades do maior de todos para você. Coisa boa, vamos falar de Fluminense, mas antes, eu preciso te dizer o seguinte, tá? Hoje nós vamos trazer aí um nome bem legal para o Fluminense, né? É bem provável, certamente provável que o Fluminense vai buscar, né, um centroavante para a próxima temporada, tá, gente? Isso aí é inevitável, pelo menos eu acredito que tenha que ser assim, né? Porque tá muito claro que o Fluminense precisa de um centroavante. Por causa disso, a gente vai trazer aqui um nome que, meu amigo, é muito interessante de verdade, tá? Mas antes, peço gentilmente para que você se inscreva, não sei porquê, botou errado. Se inscreva aqui no canal Hora do Flu, se você ainda não se inscreveu, venha fazer parte do canal que não para de crescer, tá? Venha, meu filho, fazer parte do canal que não para de crescer. Aproveita também, por favor, e ative esse sininho tricolor, meu Deus. E não esqueça de arrebenta no like. É isso, arrebenta nesse like. Hype o Hora do Flu, ajude a gente a continuar crescendo. 94 mil e subindo, hein? Bom, gente, é isso. Já falei sobre centroavante, mas antes eu queria trazer para você uma situação que está vivendo ali o Mirassol, tá? E isso pode, de fato, beneficiar o Fluminense. Olha só o que a gente, né, separou aqui o Hora do Flu juntamente com os bastidores do Flu, né? Nós separamos isso aqui para poder trazer para você. Olha na tela aí, pode botar na tela, diretora? Então vamos embora. Gente, olha só, a gente nem publicou isso aqui ainda, a gente sempre deixa para passar primeiro para vocês aqui, é a nossa prioridade, né, o canal. E olha só, o Mirassol, tá? Mirassol com um problema, bom, se não resolver, vai ser um problemão. Classificado para a Libertadores pela primeira vez na história, o Leão, né, vive dias de tensão nos bastidores, tá? Ou cumpre as exigências da Conmebol ou corre risco de perder a vaga dentro do campo da burocracia. Olha que loucura. O time hoje é o quarto colocado, né, com 60 pontos, está garantido na Libertadores, né, e ainda precisa resolver duas pendências obrigatórias para jogar o torneio, e se não cumprir, a vaga cai no colo do próximo da tabela, e o Fluminense, que está atualmente em sétimo, né, parece como possível beneficiado de um acordo, né, com a sua posição na tabela. Então, assim, se o Mirassol não conseguir resolver os problemas que precisa resolver, burocráticos, para disputar a Libertadores, não sei se você sabe disso, mas não é só chegar e conquistar e disputar a Libertadores, você precisa cumprir ali exigências, tá? Então ele tem essas pendências aí. O que acontece caso ele não resolva isso, essa vaga direta, né, pode cair aí no colo do Flusão. Daqui a pouco eu te explico. Na realidade, é melhor botar a tabela aqui agora e te mostrar isso, porque que o Fluminense pode se beneficiar com isso. Não que eu acho que, tô torcendo pro Mirassol se lascar, pro Fluminense se beneficiar, não é isso não, mas é uma possibilidade, né, pessoal? Então a gente tem que ficar ligado e trazer aí todas as possibilidades para você. Atualmente o Fluminense em sétimo, a gente tem aqui a vaga em quinto, tá? Para isso, o Fluminense teria que ficar em sexto. Por quê? Se o Mirassol, que está aqui, não conseguir a vaga dele, né, vem para baixo, né? Então, o sexto colocado viraria um G6 para vaga direta, né? E o São Paulo ganharia ali uma vaga na pré-Libertadores, né? Coisa de maluco. Vamos ver o que vai acontecer em relação a isso, mas só deixando claro, né? O Fluminense, para ter a vaga direta, né, teria que estar no mínimo em sexto, né? Porque atualmente a gente tem 5 vagas, né, diretas, e se ele não conseguisse a dele, abriria aqui na sexta colocação, beleza? Com isso, a gente tem mais para trazer. Vamos embora e vamos trazer as exigências aí, ou as pendências que tem o Mirassol. A primeira pendência é uma coisa que eu acho que muita gente não sabe, mas é obrigatório ter um time feminino, tá? Desde 2018, todo clube, né, que joga Libertadores precisa ter uma equipe feminina, tá? Segundo a ESPN, o Mirassol quer montar o próprio departamento sem
parceria. Mas o problema é o quê, pessoal? É o tempo, né? A documentação precisa chegar à Conmebol antes do início da competição, né? A segunda pendência aqui é o estádio Maião, né? Que comporta ali 15 mil torcedores, ok, para a fase de grupos, né? Mas para o mata-mata, a regra existe 20 mil, né? Ou seja, ampliação, modernização e pressa, né? E tem mais que eu acabei de tirar, então é isso, né? Deixa para lá, mentira, eu vou trazer aqui, ó. E tem mais, o estádio precisa estar a 140 quilômetros ou menos de um aeroporto internacional. E aí o Maião não passa na régua, tá? Se nada mudar, o Mirassol terá que mandar seus jogos fora de casa, beleza? Então, Mirassol aí com esses problemas e podendo aí, né, perder a sua vaga se não resolver estas questões, meus amigos. Que situação, tá? Só para terminar, ó. Então, mais uma aí, né, do Hora do Flu, juntamente com o nosso Bastidores do Flu, a gente trazendo aí para você essa situação do Mirassol. Vamos ficar ligados o que vai acontecer aí nos bastidores em relação a isso. Show de bola! Bom, mas o que vocês querem saber, muito provavelmente, é sobre a indicação nossa aqui, tá? A indicação do Hora do Flu e dos Bastidores do Flu. A gente tem uma indicação para trazer para você, que é do nosso querido Sam Rudiger, tá, pessoal? Sam Rudiger é um cara que vem brilhando muito, tá? Vem de 2 temporadas muito boas, né? É um apelido, Sam, né? Porque o nome dele é Samuel, né? E a gente tem aqui os números desta fera. Antes de qualquer coisa, eu separei, a gente não pode ficar mostrando muito, senão dá ruim pro canal, mas eu separei aqui, meus amigos, um videozinho dele, alguns segundinhos para você ver o Sam em ação. Dá uma olhada aí, ele é esse rapaz aqui, ó, o 9, olha só. Olha a arrancada da criança. Aí tu vai falar, pô, cara grandão, 1,90 m tem arrancada? Tem. Olha só, driblou bem também e marcou o gol, né? É um cara ali que chama muita atenção. Lembrando que foi o Manolo que descobriu esse jogador, eu particularmente não conhecia. E o porquê que nós estamos trazendo aqui o Sam Rudiger? Porque Matheus Montenegro, em uma das suas entrevistas, disse que queria explorar ainda mais o mercado da MLS, graças, né, o grande jogador que encontramos ali, o grande reforço que foi o Lúcio Acosta. Lúcio Acosta realmente chegou e mudou o Fluminense jogando muita bola. Então, segundo Matheus, ele quer continuar ali e ter até um scout, que é um scout, como é que se diz, gente? Que, diretamente para... né? O scout dedicado à MLS. Agora, falando sobre o nosso querido Sam Rudiger, vou trazer os números aqui, porque eu prefiro trazer os números, para a gente trocar uma ideia. Nesta última temporada, a gente está falando que ele marcou 31 gols e deu 3 assistências, tá? E isso tudo, pessoal, em apenas 40 jogos, tá? Então a gente está falando aqui 40 jogos, 31 gols e 3 assistências, né? As características do jogador, você está falando de um jogador de 1,91 m, grandão, né? Tem muita gente que gosta desse estilo de centroavante, tem gente que gosta mais de um centroavante de mobilidade. Eu acho que o elenco hoje, para funcionar, tem que ter os dois. Tanto esse cara bom em bola aérea, como esse cara também é muito bom no terreno, né? Com explosões e tudo mais, com drible, né? Que é o mais famoso hoje, mas o Sam vem jogando muita bola. Atualmente ele pertence ao Nashville, né? E a gente tem o seguinte, só para você entender. O euro hoje, que aí a gente tem que falar de valores também, né? O euro hoje está 6,22, né? O Nashville pagou nele, basicamente, 6 milhões de euros, né? Cerca ali de 37 milhões de reais. Atualmente, ele está avaliado em 6,5, cerca ali de 46 milhões de reais. É claro que é um investimento muito alto, né? Claro que é, né? Eu, como trazendo para vocês aqui, a gente tem, né, realmente... é um investimento muito alto. Mas vale destacar aqui um seguinte, né? Algumas anotações que nós fizemos aqui, né? E a gente tem essas para trazer para vocês. Olha só, um pouquinho mais
sobre o nosso querido Sam Rudiger, que eu tenho certeza aí que é um nome que agrada no sentido de... Pô, entrega muitos números. É claro que, eu sempre falo, né? Nem tudo também no futebol são números, né? Nem tudo. Alguma das anotações que a gente trouxe, que a gente vai trazer para vocês nas redes sociais, a gente está trazendo primeiramente aqui, né, priorizando o YouTube, como sempre, a gente tem que nas últimas 3 temporadas foram 114 jogos, 54 gols e 8 assistências, tá bom? Quase uma participação em gol a cada 2 jogos. Galera, isso aqui é muito importante. É um jogador que participa demais, muito mesmo, né? Na atual temporada é um monstrinho, são 40 jogos, 31 gols e 3 assistências, como a gente já falou. E os pontos fortes dele é o seguinte, uma coisa que falta pra gente, bola aérea. Meu amigo, um Sam Rudiger no lugar do Everaldo contra o Palmeiras, aquelas cabeçadas, aquelas oportunidades aéreas que o Fluminense teve, se fosse o Sam, eu acho que a chance seria maior, né, dele acertar. Ele tem uma presença constante na área, finalização precisa e boa imposição física. Tudo que aquele centroavantaço grandão, né, pode oferecer. Valor de mercado 7 milhões de euros, um número que reforça sua ascensão e coloca alvo potencial de clubes em busca de camisa 9 decisivo. Com idade ideal, né? A gente está falando de um cara de 27 anos, né? Desempenho constante, características que se encaixam em diferentes estilos de jogo. Sam Rudiger parece como uma indicação feita pelo canal Hora do Flu e bastidores do Flu, tá? Então fica aí com essa indicação do nosso querido Sam Rudiger, que é um cara que seria maneiro. Vamos lá, falando um pouquinho sobre contexto. Cara, a gente está falando de um cara que aqui entra a parte que às vezes os números não mostram, tá? O que eu penso? Eu acho que a adaptação não deve ser fácil para um cara que é inglês, né? Brasil, calor, né? Se bem que nos Estados Unidos, não sei lá, o clube de Nashville tem lugares mais quentes que o Brasil, né? Em alguns lugares, é bizarro. Então assim, mas estou falando inglês, né? A língua, isso tudo o scout tem que pensar também. Isso tudo a gente tem que pensar, né? O futebol, ele é de um contexto muito profundo, por isso que eu me apaixono cada dia mais. Isso aqui é apenas uma indicação, né, com bases de características, números e o que o jogador pode entregar dentro de campo. Mas alô Fluminense, nós precisamos ficar atentos a questões também de fora de campo, né? A questão de adaptação, a questão de toda essa situação. É claro que eu acredito que nos próximos anos a gente vai ter vários jogadores ingleses chegando aí no Brasil. Por que eu estou falando isso? Porque são jogadores que têm uma aplicação tática muito... Assim, os caras são muito táticos, mano. Os caras se dedicam muito na tática. E cada vez mais o Brasil, não sei se você reparou, ele tá vivendo mais esse futebol. Já foi tempo que o futebol do Fluminense era mais a individualidade do jogador. Hoje em dia, se tu botar uma individualidade de um jogador ali, dependendo da marcação que fazer nele, ele não faz nada. Então o futebol brasileiro hoje vive essa mudança, né? Eu não sei se vocês estão enxergando isso, mas existe essa mudança do futebol brasileiro de ser um futebol mais tático, né? Um futebol com mais obrigações táticas e jogadores físicos para que cumpram essa tatiquez, né? Como o caso do Canóbio. O caso do Canóbio é isso. Ele veio exatamente por isso. Ah, mas ele não dribla muito bem, finaliza mais ou menos, não consegue fazer muitos gols. Mas ele, taticamente, ele é muito importante, cara. Aquele lado de Canóbio, ele consegue dar muito suporte e tudo mais. Então, Isobeldia, eu sinto que ele é muito dessa escola também. Eu sinto. Tu vê a organização que tem o Fluminense. Então, assim, o Sam Rudiger e vários outros nomes, a tendência é que comecem a chegar no Brasil. Tô te falando. Anota o que eu tô te falando. E não é de hoje, tá? Já teve clubes aí brasileiros sondando jogadores assim, pensando exatamente nessas características. E ele tem. Agora, será que o Fluminense poderia fazer um investimento? Bom, quem sabe. Além de Sam Rudiger, é claro que nós vamos trazer vários outros nomes para você aqui no canal Hora do Flu, porque a gente vai tentar, no máximo que puder, fazer a parte, né? É claro que talvez dentro do Fluminense as pessoas nem estão olhando pra gente,
Quem sabe? Mas quem sabe não seja uma boa e o Fluminense consiga trazer um grande jogador que, sinceramente, não vejo muita gente falando sobre ele, né? Então é um trabalho aí de análise para vocês. Comente o que você acha. Ah, não, Jesus. Falta trazer ele um pouquinho do mapa de calor. E o mapa de calor do Sam, ele me surpreendeu. Porque, olha, ele é centroavante mesmo, tá? E você tem ele aqui... Peraí. Aqui, apareceu. E você tem ele aqui também aberto pela direita. Curioso, né? Curioso. Ele também já jogou aqui aberto, tá, pessoal? Por quê? Porque apesar de ser um cara muito grande, ele tem explosão, como a gente viu no videozinho que a gente mostrou pra vocês. Comente aí o que você acha. Lembrando que o Fluminense deve procurar um centroavante e nós, Hora do Flu, estamos aí de olho em vários centroavantes também, para quem sabe um ajuda o outro a chegar um bom centroavante aí pro Fluminense, pensando no ano que vem, pensando nessa Libertadores que o Fluminense deve estar, se Deus quiser. Um beijo no seu coração, muito obrigado pela presença de todos vocês, ter você aqui um grande presente, um grandíssimo privilégio e tamo juntasso. Um beijo no seu coração. Fiquem todos bem, tchau e valeu, pessoal.